Eu vou tentar, Wilton, sair do lugar comum Tá. e ser um pouco mais pragmático com isso, que eu penso que a gente precisa ser pragmático nas coisas que a gente realmente tem alguma intenção de mudar. Sim. Primeira coisa que eu penso que a gente tem uma característica muito ruim na nossa sociedade é de tratar causa como consequência e consequência como causa, né? A gente não pode criticar que tem um candidato único se a gente não está olhando a origem que traz o candidato único. Então, a gente tem que mudar o sistema para a gente não tratar as consequências do sistema. Esse é o sistema eleitoral da CBF, que tem os clubes como filiados, que tem as federações como filiadas, que tem também as ligas no núcleo das cidades como filiadas. Então, primeira coisa que a gente tem de pensar é, se você quer mudar o status quo, mude as regras. Não dá para a gente querer questionar agora porque saiu um presidente. Por que agora só tem um candidato? Porque a regra permite isso. Agora, quem que está apresentando este candidato? São as pessoas que fazem parte e são as afiliadas do sistema. Então, antes de mais nada, a gente não pode deixar de falar que isso é legítimo. Se o sistema está certo ou errado, vamos mudar o sistema. Se a lei não está sendo bem aplicada, que se mude a lei e não a consequência da lei. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente precisa pensar, né, Hilton, eu acho que isso é importante da gente se perguntar, para quem vive do futebol, como é o meu caso, como é o seu caso, por que um presidente foi eleito por unanimidade por todas as federações, por todos os clubes que têm direito a voto, e 60 dias depois ele é deposto e você não consegue encontrar um consenso dentro da apresentação de um candidato. Eu acho que isso que é mais importante do que questionar a legitimidade. A apresentação de um candidato, agora a gente não pode desconstruir um candidato sem sequer conhecê-lo. Eu penso que o benefício da dúvida todos devem ter. Todos devem ter. Esse foi o candidato apresentado? Foi. O sistema permite que ele seja candidato? Permite. Se ele realmente confirmar a sua eleição, vamos observar o que ele vai fazer. Eu acho que é mais importante a gente pensar nisso. Sim. Eu vi uma entrevista dele, agora sim, eu vou falar, vou dar minha... Não conheço, né? Eu acho que poucos o conhecem, né? Eu vi uma entrevista dele recentemente, ele foi até no Charla. Sim, eu vi também. Eu vi a entrevista. Eu vi. O que pegou para mim, Ximenes? Ele não me impressionou. Não estou discutindo se ele tem capacidade, se ele tem... Ele não me impressionou assim no discurso. Sim. Projetos, o que ele quer fazer, como é que ele... Eu achei que foi um papo assim, que, para um cara que vem ocupar o lugar que ele vai ocupar, né? O Brasil, vamos lá, perdeu a Copa. O Tite tinha anunciado que não ia ficar. Aí vem Ramon, Menezes, vem Fernando Diniz. Nisso tudo tem uma promessa do Ancelotti, que micou, vai, não vai. Aí Dorival. Aí agora vem o Ancelotti. Tá, mas aí o presidente quer o presidente cai. Então, assim, a pessoa que vem agora, ele talvez, ele exercendo, ele executando, ele seja... E assim, não estou dizendo que ele não é. Sim. Eu só estou falando que ele não me Eu entendo bem. Ele não me impressionou. Eu assisti a entrevista, já vi outras coisas dele e falei, pô, esse é o cara, hein? Eu posso até me decepcionar, muitas vezes a gente fala, esse é o cara, e ele não é. Sim. Mas dentro da responsabilidade que ele tem, do lugar que a gente espera que alguém chegue para resolver isso, e a gente está há um ano de uma Copa do Mundo, na qual o Brasil não vence há 24 anos, exemplo de 94. Né? Você tem ali, estamos depositando as fichas no Neymar, que a gente não sabe se vai... Enfim, você tem cenário todo aí. Sim. A figura principal dessa confusão, cara, não me impressionou. Sim. Eu acho bom você ter falado isso. Primeiro, eu também não me impressionei com a entrevista, não. Mas eu penso que é muito importante a gente lembrar o contexto que ela foi feita, né? Num momento de ebulição muito grande, onde o interventor, na época o Fernando Sarney, tinha acabado de marcar as eleições, ele estava se apresentando, ele tinha acabado de se apresentar como candidato único. Eu penso que a mensagem que eles tentaram passar
ao colocar o Samir como candidato, era uma mensagem de juventude. Então, a comunicação de uma pessoa de 41 anos para ser presidente, eu acho que foi muito clara. Sem dúvida nenhuma, ele não trouxe nada que a gente falasse assim, meu Deus, se eu votasse, eu votaria nesse cara. Sem dúvida nenhuma, ele não passou. Mas tinha todo um momento envolvido dentro disso. O que eu espero realmente, o Hilton, e é o que eu espero de uma pessoa que seja presidente de uma instituição tão grande quanto a CBF, é que ele tenha a capacidade de montar um time, que ele consiga descentralizar a figura do presidente, assim como no campo eu gosto de treinadores que descentralizem a figura em cima dele, do seu trabalho. Se ele conseguir estruturar um time, eu acho que a gente pode, e a gente vai ver agora, depois da eleição, quem que ele vai escolher para seguir os processos. E aí eu já vou até dar a minha opinião a respeito de Copa do Mundo de 2026. Quando a gente traz um treinador há um ano de uma Copa do Mundo, você não está pensando em longo prazo. Sim. Você está pensando no tiro curto. Sim. Eu fiquei muito chateado com a saída do Dorival, muito chateado. Eu acho que o Dorival ele chegou com um discurso claro de classificação da equipe para a Copa do Mundo, e isso vai acontecer. Então, eu não concordo com a demissão do Dorival. Quando o Dorival é demitido e a CBF mantém o Rodrigo Caetano, eu acho que foi um bom sinal, porque pelo menos a ruptura de um trabalho que estava sendo iniciado, ela não se dá por completo. Então, eu penso que a chegada do Ancelotti, tendo o Rodrigo lá, tendo o Juan lá, tendo o Cícero lá, pode fazer com que não se perca todo um processo que estava vindo, até mesmo de logística, de planejamento, sim. viagem, de locais de hospedagem, que é muito importante num torneio. A Copa do Mundo não é um campeonato, é um torneio. Então, esse é um ponto importante. E aí eu penso que a contratação do Ancelotti pelo Edinaldo, pelo ex-presidente, era uma contratação muito mais de impacto para a tentativa de mudar o foco um pouco de toda a insegurança política que talvez ele estivesse sentindo, do que propriamente num pensamento de futebol de longo prazo. O que eu espero agora de um próximo presidente é o seguinte, é que ele possa dar tranquilidade para que o Rodrigo conduza o processo administrativo e técnico da Copa do Mundo, que o Ancelotti possa escolher com tranquilidade, com autonomia, o grupo que ele quer trabalhar para a Copa, mas que o Samir já comece a trabalhar 2030 e 2034. Aí sim a gente pode pensar em algum trabalho, porque o Hilton, apesar de ser formado em Educação Física, o meu mestrado é em Educação. Então eu não penso que a educação seja o melhor caminho para transformar o futebol do Brasil. A educação é único. Só através da educação a gente pode pensar em algo de longo prazo. E aí, tanto que eu não gosto nem de falar categorias de base. A gente tem de falar nas categorias de formação do Brasil. Sim. Então, se a gente está formando atleta, e se a gente quer formar atleta na escola brasileira, eu acho que a gente não pode pensar em menos que 8, 10 anos para que o fruto desse trabalho possa dar algum retorno de médio e longo prazo e que a gente possa sustentar isso por muitos anos. Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó, é só clicar.